Vamos então à nossa paraxá. A nossa paraxá, não vou me demorar. Berrachalach, Bechalach, quando enviou. Bechalach, quando enviou, você vai lá comigo em Êxodo capítulo 13, no versículo 1 de Êxodo capítulo 13. Porque a nossa paraxá começa no versículo 18, do 17. Mas eu gostaria de ir no versículo 1 do capítulo 13, que nós temos um detalhe que tem a ver aqui com os levitas, e nós precisamos fazer citação deles. Disse o Eterno a Moisés, o versículo diz assim: consagra-me todos os primogênitos, todo que abrir a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homens como de animais, será meu. Ao invés de sacrificar os primogênitos, Elohim protege-os, tomando-os para si, protege-os. Por que ele protege? Porque ele matou todos os primogênitos do Egito. Ele então toma os primogênitos e protege-os. Esse resgate, irmãos, é independente da Páscoa. Guarda, por quê? Porque aqui você encontra um texto da Torá falando sobre a Páscoa, logo em seguida. Mas esse relato aqui, diz a Torá, é independente da Páscoa. Veja você no capítulo 22 aqui do Êxodo, capítulo 22, o versículo 28 e 29, que você vai ver ele falando sobre os primogênitos outra vez. 28 e 29. Ao 29. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Primogênito, porque o primogênito é aquele que abre a madre. Então, é aquele fendedor de matriz, não é? É o primeiro, mesmo que o homem tenha tido outras mulheres, ele está se falando de fendedor de matriz, aquele que abre a madre. É isso que é o primogênito. Então, ele tem uma posição específica. Olha no capítulo 34 do Êxodo ainda, comigo, por favor, falando sobre o primogênito, porque é independente da Páscoa. Versículo 19 e 20 do capítulo 34. Tudo que abre a madre é meu, até todo o teu gado, sendo macho, que abre a madre de vacas e de ovelhas, porque é o primeiro. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todos os primogênitos de teus filhos resgatarás. Ninguém aparecerá diante de mim com as mãos vazias. Por quê? Porque se ele é o melhor, né, o primeiro fruto, então você tem que dar o melhor para Elohim de Israel. Não é verdade? Agora olha no capítulo 18 de Números. Capítulo 18 de Números, ainda sobre o primogênito. Independente da festa da Páscoa, ele resgata os primogênitos. Do versículo 15 até o versículo 18. Todo primogênito que trouxerem ao Eterno, para você entender que é o melhor para o Eterno que se dá. Tanto de homens como de animais será teu, porém os primogênitos dos homens resgatarás. Bem como resgatarás também os primogênitos dos animais imundos. Quando tiverem 1 mês de idade, tu os resgatarás, segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, que é de 20 geras. Ele já está falando da substituição que ele vai fazer para os levitas, que eu vou lá, agora mesmo. A ligação entre a oferta dos primogênitos e a saída do Egito torna-se uma resposta de Israel para Elohim. Deixe-me repetir. A ligação entre a oferta dos primogênitos e a saída do Egito, esses dois eventos estão ligados um ao outro. Saída do Egito e o resgate dos primogênitos torna-se uma resposta de Israel, ou seja, Israel deve retribuir a Elohim a gentileza praticada e a proteção de Elohim por retirá-lo do Egito. Porque Faraó poderia ter matado a nação lá.
e não ter deixado sair. Elohim se protegeu, foi o que Francisco de manhã falou. Protegeu o tempo todo, livrou o tempo todo. Então, é um gesto de gentileza, de retribuição. Por isso que os dois eventos estão ligados. Os primogênitos com a saída do Egito. Estão ligados. Então, eu e você temos que devolver a ele, com gentilezas, por tudo aquilo que ele tem feito, não é? Aquilo que ele tem feito por nós, a proteção e a retribuição por retirar do Egito. Então, temos que dar o melhor. É isso que ele está falando conosco, não é? Assim, o povo foi todo constituído, quer ver? Vai em Êxodo 4. O povo foi todo constituído, a nação inteira, como primogênito, ó. Olha ali, versículo 22 e 23 de Êxodo 4. Toda a nação de Israel. Dirás a Faraó, assim diz o Eterno, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te disse, deixa ir o meu filho, para que me sirva. Olha só, para que me sirva. Porque quando ele vai substituir os primogênitos pelos levitas, é para que os levitas sirvam, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Por isso mataria teu filho, o teu primogênito. Por isso matarei o teu filho, o teu primogênito. A tua força, eu vou cortá-la. Viu só? A sequência exata das coisas. Então, a proteção aqui se apresenta como o quê? Como uma vocação que Israel tem. A vocação é um ato de chamar alguém para cumprir uma tarefa determinada. Que tarefa determinada? Servir a Elohim. Servir a Adonai. Só que é um serviço diferenciado. Quando o Eterno diz para Lécia que ela abrisse a loja, Ohel Avraham, a tenda de Abraão, ele disse para ela, o serviço será diferenciado. O serviço será diferenciado. Não é diferenciado que ele falou, Lécio? Diferenciado. Por quê? Porque é uma vocação. A proteção, na realidade, se torna uma vocação, uma obrigação de cumprir aquilo o qual você e eu fomos chamados, servir a Adonai, né? Então, veja comigo em Números no capítulo 3 agora. Você vai ver que esses primogênitos serão substituídos pelos levitas. Por que eles vão ser substituídos pelos levitas? Olha aqui, Números, capítulo 3. Eles vão ser substituídos por causa da questão do bezerro de ouro. Que pecaram ali contra... ali os levitas são substituídos. Eu mesmo... Os primogênitos vão ser substituídos. Capítulo 3 de Números. Olha a partir do versículo 6. Não, vamos ler do 1. São essas gerações de Arão e de Moisés, quando o Eterno falou a Moisés no Monte Sinai. São esses os nomes dos filhos de Arão, Nadab, o primogênito Abiú, Eleazar e Tamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, consagrados, para exercer o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Eterno, quando ofereceram fogo estranho perante o Eterno no deserto de Sinai. Não tiveram filhos, assim somente Eleazar e Tamar exerceram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. E disse o Eterno a Moisés, faz chegar a tribo de Levi. Põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E cumprirão eles os seus deveres e os de todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrar no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação, cumprindo as obrigações dos filhos de Israel, ao ministrarem no tabernáculo. Darás os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes são dados. Mas a Arão e os seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que nele tomar parte será morto. Disse o Eterno a Moisés, eu mesmo tomei os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel. Os levitas são meus, são substituídos.
os primogênitos pelos levitas, pois todo primogênito é meu. Desde o dia em que feria todo primogênito na terra do Egito, consagrei a mim todo primogênito em Israel, tanto de homens como de animais. Eles são meus, eu sou o Eterno. Então, você é uma propriedade peculiar do Eterno. Mas os levitas nem todo o tempo aceitaram estarem subalternos aos sacerdotes. Olha o caso de Coré, Datã e Abirão. Ali eles eram levitas subalternos. Eles achavam que eles teriam que ter uma posição mais elevada. No servir, irmãos, não existe quando você serve de coração, de todo amor, não existe isso. Porque quando existe disputa, competição, essas coisas são obras da carne. E o Eterno não vai andar com um povo sem prepará-lo, ele não é responsável. Ele vai preparar, por isso que ele falou no deserto o tempo inteiro hoje pela manhã. Então nós temos que não querer permanecer no deserto, mas passar pelo deserto e tirar lições muito agradáveis do período do deserto. Por quê? Porque nós fomos transformados. O nosso coração é transformado, porque nós precisamos assumir essa posição aqui, ó. Aí você vai ver, ó, eles trazem neles, porque eles são separados, olha aqui no versículo 15. Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, conta todos os homens da idade de 1 mês para cima. Então eles já nascem com um gen sagrado. Porque eles são separados de um. Porque o outro recenseamento, aqui é um recenseamento exclusivo para a tribo de Levi. Porque os outros recenseamentos são de cunho militar. Então, o homem era chamado ao serviço militar aos 20 anos, é 20? Acho que é 20, acima de 20 anos. Acima de 20 anos. Aqui não, de 1 mês. Então, você subentende-se que eles já trazem neles um gens sagrado. E aí o que Francisco fez a leitura? Ele tem que ser preparado desde o ventre da sua mãe. Aqui nós tivemos um varão que teve o luxo dos luxos, que é Carlinhos, de receber o nome do seu e dizer, ele é um varão, e ele vai se chamar Levi. Foi. Então, não falou para Mona Lisa, não falou para Ruth, não falou para mim, não falou para ninguém, falou com o pai da criança. Então, Levi é responsável pelo serviço, já nasce com um gens sacro. E aí? E os meninos daqui, de vocês? Porque vai ter que dar continuidade a essa questão. Entenderam? Então, nós temos vários exemplos aqui que são verdadeiros milagres. Aí ele diz, as crianças são contadas de 1 mês para cima. Assim Moisés os contou de acordo com o mandado do Eterno, como lhe for ordenado. São esses os filhos de Levi pelos seus nomes, Gerson, Coate e Merari. Aí ele vem falando tudo, o que eles terão cuidado. Merari, o cuidado dele era um serviço pesado, carregar as peças mais pesadas do tabernáculo, que montava e desmontava. Montava e desmontava. Passou um período grande parados, e a nuvem sobre, ali o trabalho de Merari não era tão cansativo, mas na hora que tinha que levantar a tenda, você lê todo esse capítulo aqui que você vai ver. O serviço era braçal, igual nós estamos tendo lá na obra, o serviço é braçal lá. Então, aí você vai ver, ó, quer ver, ó, olha o versículo 41, ó, ele repete, para mim tomarás os levitas em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, dos animais dos levitas, em lugar de todo o primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Aí ele repete no versículo 45, toma os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel e dos animais, e os levitas em lugar dos animais deles. Os levitas serão meus, eu sou o Eterno. Então você é de propriedade peculiar de Elohim. Não tem como, não tem saída para nós. Não há saída. Nem para as crianças que aqui estão, não há como fugir disso, né? Ele repete, os levitas serão meus, eu sou o Eterno. Para que houvesse essa substituição, né? Então você vai ver que Bechalar, quando ele enviou, antes de enviar, ele vai proteger,
e ele vai equipar. Equipar é munir com vistas a uma atividade determinada. Ele vai encher de capacitação para uma atividade determinada. É cuidar da casa do Eterno, em volta da casa do Eterno, das suas vidas, da sua casa, e ajudar os outros ainda a cumprir uma tarefa bem determinada, né? Veja comigo, no salmo da nossa paraxá, o salmo 66, como o salmista canta aqui, salmo 66, que beleza, a partir do versículo 10, ele vem dizendo que ele conservou Israel em vida. Olha no versículo 9, olha. Pois, no 8, bendizei povos ao nosso Elohim, fazei ouvir a voz do seu louvor. Pois tu, ó Elohim, nos provastes. Não, ao que nos conserva em vida, e não consente que os nossos pés resvalem. Pois tu, ó Elohim, nos provastes. Tu nos refinastes como se refina a prata. Tu nos deixaste cair no laço, e cargas pesadas nos colocaste nas costas. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo, pela água, mas nos trouxeste a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocaustos e pagarei os meus votos. Votos que havia pronunciado os meus lábios e dito a minha boca quando eu estava na angústia. Coisa linda! Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios, incensos de carneiros, oferecerei novilhos e cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Elohim. Eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Ele não diz aquilo que ele tem feito fisicamente, ele diz, sarou a minha alma. Curou a minha alma para que eu pudesse servi-lo, porque uma alma não curada é uma destruição. Vai te levar e me levar à destruição. A ele clamei com a boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu no coração contemplara o pecado, o Eterno não me teria ouvido. Mas, na verdade, Elohim me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Elohim, que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim o seu amor. Elohim trabalha aqui o tempo inteiro, você vê que há um trabalho aqui com o levita, para que possa matar a sua natureza carnal. Porque se o eu está a vida só começa após a morte do eu. A vida só começa após a morte do eu. Não é mais o que você e eu queremos, mas aquilo que ele quer. Não é verdade? Para que a esposa viva em paz com o esposo. Porque senão os dois vão viver em constante atrito. Porque um quer fazer uma vontade e o outro quer outra. Hein? Nós já sabemos quem vai perder nessa luta, né? Somos nós, né? Só a partir da ressurreição dos mortos. É isso que o salmista está cantando. Que ele curou a minha alma. Eu contarei o que ele tem feito à minha alma. E aí você vai ver que a Brit Hadashah, vai lá para você ver, no capítulo 6, eu só quero 2 versículos da Brit Hadashah, no capítulo 6 de João. Os benefícios são para a nossa alma, porque a nossa alma é facinha de cair e ficar, ai, coitado de mim, Douglas fala. Ai, não é assim, Douglas? Ai, coitado de mim. Nossa alma precisa estar curada para nós avançar. Aí qualquer um que nos fere, nós ficamos abatidos. E ficamos... Irmãos, não pode ter isso, não. Num exército igual esse, que é propriedade peculiar de Elohim. Meu Deus do céu, que coisa séria. Não é verdade? Olha o versículo 26 e 27. Olha aí. Olha como o Yeshua vai denunciar que os discípulos estão vivendo na carne, sem deixar morrer a natureza carnal. Porque depois você vai encontrar um Pedro que, segundo a tradição, é crucificado de cabeça para baixo. Um Paulo que vive em Roma, preso lá. Mas ninguém estava curado da alma, não, quando eles começaram. Vocês lembram quando Pedro negou a Yeshua?
nenhum deles estavam curados, mas eles foram tratados. Se tornaram homens de valor, né? Resistentes ao fogo, né? Fiéis. Respondeu Yeshua: em verdade, eu vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Elohim, o Pai, o marcou com o seu selo. Então, se Yeshua detecta isso, ele está fazendo aqui, ele vai estar fustigando-os. Não apenas ele fustigou os mercadores do templo, pegou um chicote e derrubou as mesas dos cambistas. Ele agora aqui está fustigando com palavras aos seus discípulos. Ele está ferindo com palavras sem dar a eles o direito de réplica. Sem dar a eles o direito de réplica. Porque o que ele está falando aqui? Ele está dizendo que vocês estão andando comigo, os discípulos, porque não é pelo milagre, mas é para satisfazer o seu apetite. É para satisfazer o apetite apenas. Irmãos, quantas pessoas andam atrás de Yeshua para ter uma casa, um carro, um bem, ou um namorado, ou um marido? Não é assim? É para a satisfação da carne. Aí Yeshua pode fustigar sem te dar o direito de replicar. Vocês, aqui, em verdade, eu vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vis, mas porque comestes do pão e vos fartastes, pela satisfação do apetite, seus apetites. Então, ele faz uma grande advertência a eles ali. Por quê? Porque ele estava preparando. Você diz, mas Yeshua é duro, não? Porque ele estava preparando os seus, sem direito à réplica. Ele estava preparando-os para enfrentar o que eles teriam que enfrentar mais tarde. Tomar totalmente a posição ao lado de Elohim de Israel e não temer os homens. A alma tinha que estar curada, eles tinham que ser advertidos nessa dureza. Mesmo aqui, Yeshua faz aqui, Por quê? Vai lá em Jeremias, no capítulo 17 de Jeremias comigo. Sabe por quê, irmãos? Essa semana inteira o Espírito falou sobre engano para nós. E aí, sobre o engano. Porque olha o que diz Jeremias aqui, no capítulo 17. Jeremias diz aqui que enganoso é o coração do homem, no versículo 9. Olha o que ele diz. Mais que todas as coisas, o coração é incorrigível. O que o Francisco estava falando? Das 3 coisas hoje pela manhã. Que quando nós saímos do Egito, nós saímos unilateralmente, porque o Eterno que nos fez sair. Expulsou, na realidade. Né? Não podia mais permanecer no Egito, porque o tempo estava cumprido. Não podia mais permanecer ali. Então ele expulsou. A segunda questão é a mental. A terceira era pior ainda, que era do coração. Não foi? Agora aqui ele está completando. Porque o nosso coração é incorrigível. Quem o conhecerá? Eu, o Eterno, esquadrinho o coração. Eu provo a mente. Está vendo, Francisco? As duas questões piores para nós. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, o que ele está dizendo aqui? Que eu mesmo me induzo ao erro. Eu mesmo me engano. Por que é enganar se não induzir ao erro? Não é isso aí? Fazer o outro desviar-se do caminho. No hebraico é nasha. Desfazer, desviar do caminho. É uma persuasão. É uma persuasão. Por que eu engano a mim mesmo? Por causa do meu coração, que é incorrigível. Se eu não tomar a paz. Por que hoje pela manhã, quando ele entrou naquela questão, que eu falei, Francisco, eles estavam buscando os alimentos do Egito, porque o alimento do Egito não é diversificado. O alimento que Adonai dava, o alimento do Egito é diversificado.
Eles comiam os pepinos, os melões, aí eu coloquei os chuchus, as cebolas, o alho, tudo. Uma agricultura muito farta no Egito. Fala no microfone, Quando eu estava estudando essa parte, eu lembrei daquela mulher que foi conosco em Israel, na viagem de Israel. Nós fomos primeiro ao Egito, depois para Israel. E ela disse, com as palavras dela, que ela preferia a comida do Egito ao invés da comida de Israel. Ela passou mal a viagem toda. Quando a pastora deu discernimento a ela, ela pediu perdão, aí ela se recuperou. Falei, você não pode querer comida do Egito, não. Ela não entendeu o que ela falou depois que... Aí, Chiquinho nem lembrava disso. Olha, irmãos, por quê? Porque o nosso coração, a gente quer sempre o alimento. Foi o que eu falei de uma... Olha a nossa vida. Outro dia eu falei, gente, nós parecemos criança. Lemos um texto semana e tras semana. Aí a Ruth liga lá, chorei. Aí dá o codinho, vamos nós lá, olhamos o texto inteiro. Por quê? Porque nós vivemos numa comunidade. E o Espírito se manifesta no meio do povo. Eu não sou detentora de nada, a não ser ajudando, servindo a vocês e ao Eterno, mas nada. O Espírito se move, eu tenho que ir lá olhar a palavra, o sonho que o outro contou. E temos que olhar, mas ficamos ali num texto, às vezes o mês inteiro. Igual criança. Então tem alguma comida diversificada? A comida é a mesma. Sábado no Shabat, Francisco ou Léo, ou Roberto, ou eu, estamos aqui ensinando a Paraxá. E a mesma coisa. Não tem diversificação. Não tem uma viagem lá para as montanhas para ter um encontro para os casais. Não tem nada disso. Porque ele não nos deixou fazer nada disso. O alimento é o mesmo, é pão. Simples. É pão e é simples. Mas você sai daqui farto, alimentado a cada Shabat, você e eu. A cada Shabat. Toda nutrição, sacrifício da manhã e da tarde é a mesma coisa. Orando e cantando as mesmas coisas naquele horário. Então, mas por quê? Aí você diz, não, com o coração enganoso e incorrigível. Eu vou buscar alguma coisa a mais. Eu quero algo a mais. Seu orgulho eu te vejo no coração que não se corrige. Porque não quer nada com retorno. Não quer. Olha, eu vou te mostrar um rei que nós olhamos. Foi o texto que a Ruth nos deu. Vamos lá em 1 Reis. Você vai ver olha o engano do coração do homem. Para nós, 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 12. Olha o que ele faz. Ele era rei do reino do norte. Olha o que o cretino faz. Olha o que ele faz. Me desculpe, Jeroboão, que ele já partiu há muitos anos, mas tem que chamá-lo de cretino. Olha só. Por quê? Porque o coração dele é enganoso mais que todas as coisas. Elohim deu a ele todas as promessas para ele ser um homem de valor. Mas ele não foi. Olha o que ele fez. Olha aqui no capítulo, no capítulo 12, no versículo onde que eu quero ir, gente? Deixa eu olhar aqui. 26, a partir do versículo 26. Disse Jeroboão consigo. Capítulo 12, versículo 26. Disse Jeroboão, Jeroboão que enganou-se com o seu próprio coração. Seu coração era enganoso. Aí ele vai praticar a obra. Disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a casa de Davi. Ele estava no reino do norte. Se este povo subir para sacrificar na casa do Eterno em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor Roboão, filho de Salomão, rei de Judá. Eles me matarão e tornarão o reino ao rei Roboão. Pelo que o rei, tendo tomado conselho com seus ilustres conselheiros, fez 2 bezerros de ouro, 2 ídolos, e disse ao povo, é muito trabalho para vós subir a Jerusalém. Não celebra as festas, não. Viu? Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. 2 ídolos. Pôs um em Betel e outro em Dan.
E isso se tornou em pecado, e o povo ia até Dan para adorar o bezerro de lá. Jeroboão fez casa aos altos, constituiu sacerdote de todo tipo de gente, embora não fossem dos filhos de Levi. Está ouvindo? Foi lá e levantou sacerdote ao seu bel prazer. Levantam pastores e apóstolos e mestres, segundo as tradições deles. Esse coração enganoso, mais que todas as coisas. Enganoso. Instituiu uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, como se celebrava em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que tinha feito, e em Betel estabeleceu o sacerdote nos altos que levantaram. Olha no capítulo 13, olha no versículo 33 e 34. Nem depois dessas coisas deixou Jeroboão seu mau caminho, de toda a profecia que o profeta vai em Betel e faz para ele, que está no capítulo 13. Você lembra que ele se levanta contra o profeta, a mão dele seca? Esse é Jeroboão. Igualzinho a muita gente que não quer deixar os ídolos. Igualzinho. Aqui, ó. Deixou Jeroboão seu mau caminho. Antes de entre o povo, tornou a fazer sacerdote dos lugares altos. Qualquer que o queria, consagrava sacerdote dos lugares altos. Esse foi o pecado da casa de Jeroboão, o qual a levou à sua destruição e extinção da face da terra. Agora, o bonitinho do Jeroboão, o filho ficou doente. Aqui, ó, olha no capítulo 14. Abias, filho de Jeroboão, ficou doente. Ele vai mandar a sua mulher disfarçar para ir até o profeta. Aqui, ó. Disse Jeroboão à sua mulher, 14:2. Levanta-te, disfarça-te, engano, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, porque ele estava bem sujo com os profetas. Com quem era profeta de verdade. Ele estava bem sujo. E vai a Siló. Lá está o profeta Aías. Aquele que falou acerca de mim, que eu serei rei sobre todo este povo. Ele achou que ele estava por cima. E ele vai, Aías já não enxergava, os olhos estavam meio envelhecidos. Deve ter caído o gel que envolve a retina, né? Aí já não enxergava mais direito. E chega lá a mulher de Jeroboão toda disfarçada com uma obra de engano terrível. E ele, quer ver, vamos lá. Porém o Eterno, versículo 5, porém o Eterno disse a Aías, aqui ó, no versículo 4 fala sobre ele, dos olhos dele. O versículo 5, porém o Eterno disse a Aías, a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho que está doente. Assim lhe falarás. Ao entrar, ela fingirá ser outra. Obra de engano. Ele achou que, como rei, ele podia conquistar ainda a cura do seu filho, fazendo o que ele estava fazendo. Ele ia obter algum privilégio da parte de Elohim de Israel. Isso é engano do coração do homem. Continua você no seu pecado, e seu filho adoece, você vai lá buscar ajuda. Pensa que isso vai dar certo? Não vai não, aqui ó. Assim, ouvindo Aías o ruído de seus pés, ao entrar ela pela porta, disse, entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarças? Eu sou enviado a ti com duras novas. Vai, diz a Jeroboão, assim diz o Eterno Elohim de Israel, eu te exaltei do meio do povo e te constituí príncipe sobre meu povo Israel. Eu rasgarei o reino da casa de Davi e o dei a ti, mas tu não fostes como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, que andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Tu fizeste o mal, pior do que todos que foram antes de ti. Fostes e fizeste outros deuses, imagens de fundição. Provocaste-me a ira e me lançastes para trás das tuas costas. Por causa disso, trarei o mal sobre a casa de Jeroboão. Exterminarei de Jeroboão todo homem, escravo ou livre, em Israel. Lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todos se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão. E quem morrer no campo, as aves não serão enterrados. Só o filho vai ser pranteado. Esse que vai morrer aqui, ó. Quanto a ti, levanta-te, vai para a tua casa. Ao entrar os teus pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel pranteará e o sepultará.
de Jeroboão, só este entrará em sepultura. Misericórdia. Brinca com um Deus vivo. Brinca. Aí você vai lá, com seu coração enganoso, faz tudo que você quer, bebe todas, participa de tudo e de todos. Aí vai lá, agora me cura, Senhor. Você sabe, você conhece a palavra. Você conhece que há um Elohim vivo, que não está brincando conosco. Então, o coração do homem é enganoso. A pessoa se engana porque quer se enganar. Você acha que você vai se apresentar diante de Elohim, desfazendo tudo que ele mandou você fazer. E você vai ser abençoado. Ele foi procurar o profeta com seu filho doente. Ele vai buscar ajuda a Aías. Ele engana-se a si mesmo. O coração dele é enganoso. Ele engana a si mesmo. Israel também engana a si mesmo. Vai lá em Jeremias. Israel busca Jeremias capítulo 29. Olha só. Israel, quando o Eterno fala que que uma porta fechou, meu amor, fechou, tá? Quando ele diz que uma porta abriu, abriu. Ninguém fecha quando ele abre, mas também quando ele fecha, ninguém abre. Jeremias 29, versículo 8. Olha só. Sim, assim diz o Eterno dos Exércitos, o Elohim de Israel. Não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Eterno. Por quê? Porque ele está dizendo, Israel vai para o cativeiro. Irmãos, Yeshua vai voltar. Ninguém muda isso não, meu amor. Ninguém, Yeshua vai voltar. Você está vigiando e preparado ou está querendo ser enganado pelo seu próprio coração? Não é ninguém que te levou a engano, não. É o seu coração, que é incorrigível, diz o profeta. É incorrigível. É, fisicamente falando. Olha o capítulo 37, para você acabar de entender de Jeremias. Com as armas físicas que ele é incorrigível. Não adianta você querer tratar o seu coração sem a palavra de Elohim. Você tem que ouvi-la, tem que orar a palavra, tem que cantar e tem que trabalhar. Enfrentar o deserto. Tá? 37, o versículo 9. Olha aí, ó. Assim diz o Eterno. Não vos enganeis a vós mesmos, pensando, sem dúvida os caldeus se retirarão de nós. Eles não se retirarão, o profeta diz. A Babilônia vai tomar Jerusalém e vocês vão para o cativeiro. Era isso que Jeremias está falando. Não, quando Elohim diz uma coisa, ele não vai mudar. Por quê? Porque se você continuar querendo ser enganado por você mesmo, o engano faz que o outro desviar-se do caminho com persuasão. Ou seja, leva o outro a crer ou aceitar suas palavras, seus ensinos. Aconselha mal. Lembra de Aitofel? Lembra dos conselheiros aqui de Jeroboão? O que aconselharam a ele? Faz 2 ídolos. Bota um em Betel, outro em Dan, em pé. Dan em cima, Betel embaixo. E para impedir que subam a Jerusalém para adorar. Assim estão impedindo que o povo retorne. Até parece que esse negócio vai ficar assim. Até parece que esse negócio vai ficar assim. Sai da frente, porque Elohim vai passar em cima de você. Se você ficar criando ídolos para o povo adorar. Desviando o povo do caminho do Eterno. Não permitindo o povo celebrar Shabat. Não permitindo o povo celebrar Páscoa direito, como a Bíblia diz. Não permitindo o povo celebrar Pentecostes, Tabernáculo e por aí vai. Que isso é festa de judeu, dizem os cristãos. Isso é festa bíblica antes de qualquer coisa. Não é festa de judeu. Ninguém está cumprindo tradição judaica. Nós estamos cumprindo tradição bíblica. Lógico que ornado com a tradição judaica. Porque de Sião sairá a Torá. É a palavra do Eterno de Jerusalém. Eu vou ter que copiar de Roma? Não, irmãos.
Engano, irmãos, é a ilusão dos sentidos. Quando você engana o outro, é a ilusão dos sentidos e do espírito. Ilusão dos sentidos e do espírito, que faz tornar a aparência por realidade. Você vê uma coisa ilusória e acha que aquilo ali é realidade. Você acha que o Eterno ia abençoar Jeroboão, manter o seu filho vivo, o profeta vem em cima dele como uma fera. E diz, você vai morrer, vai ser tudo. Seu filho não vai viver. Por quê? Porque você ouviu conselhos maus, porque o seu coração te enganou. Acha que não cumprir os mandamentos, mas no final das contas, Elohim vai colocar todos nós no céu, tá? Na eternidade. Espera. Irmãos, a ilusão dos sentidos e do espírito é uma interpretação errônea de um fato. Você vê uma coisa e acha que aquilo é realidade, mas aquilo é uma ilusão, é uma quimera. É nutrir-se de ilusões. Vai lá em Colossenses comigo, por favor. Colossenses. Você não pode deixar-se nutrir-se de ilusões. Que Yeshua diz que aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. Olha Colossenses. Você tem Colossenses aqui numa situação dos mestres. Olha aqui. Que eles vão enganar, um engano de um ensino errado que vai desviar as pessoas. Olha só o que ele diz aqui, ó. Ninguém, Colossenses 2, versículo 4. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Está vendo? A persuasão aqui, como você está vendo, ó, aconselhando, ensinando errado. Pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé no Machia. Portanto, assim como recebestes ao Machia e Yeshua, o Adoni, assim também andai nele, arraigados, edificados nele. Aquele que estava lá preparando os seus discípulos em João capítulo 6, advertindo os seus discípulos duramente, para que eles fossem os homens que eles foram, com a sua natureza carnal tratada, arraigados e edificados neles e confirmados na fé, assim como fossem ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs. Aí, tá vendo? As quimeras. Sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o Machia. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E recebesse a plenitude no Machia, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nele também fosse circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão do Machia, tendo sido a circuncisão do coração, que ele estava falando hoje de manhã. Coração circuncidado, a película removida, os olhos abertos, tendo sido sepultados com ele no batismo. Morreu a natureza carnal, nasce o novo homem. Nele também ressurgiste pela fé no poder de Elohim, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado o principado, potestade, o expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, porque havia uma disputa entre a igreja, a comunidade do Machia, e os judeus impondo peso em excesso, não esperando que a comunidade de Yeshua entendesse. E havia também uma indisposição da comunidade de Yeshua com os judeus. Então, há pecado de ambos os lados. Aqui ele está falando sobre a comida, ou pelo beber, ou por causa dos dias. Essa tradução aqui, eu vou te falar, isso é de doer os ouvidos, mas
ou de lua nova, ou de sábados. Porque aqui parece que as festas foram todas anuladas. E que a Torá, a respeito da comida, foi toda anulada. A Torá não foi anulada, não te autoriza a comer sangue, não te autoriza a comer porco, não te autoriza a comer camarão, não te autoriza. Se você tem juízo, você obedece. Estas são sombras de coisas futuras, a realidade, porém, encontra-se no Machia. E deve ter incluído o versículo aqui: ninguém vos prive pelo prêmio, afetando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Esses são os mestres. E não mantendo unido a cabeça. Eles não obedecem a nada, como é que se mantém unido ao Machia? E da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo, com o aumento concedido por Elohim. Se estáis mortos com o Machia, quanto aos rudimentos do mundo, quanto à vida no Egito, aí ó, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo? Por que nós estamos sujeitando as coisas do Egito quando ele está dizendo, deixa a mulher estrangeira? Tais como não toques, não proves, não manuseis. Todas essas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso. São as tradições humanas, não os mandamentos bíblicos, porque são baseados em preceitos e ensinamentos dos homens. Tem, na verdade, uma aparência de sabedoria esses ensinos desses mestres. Aparência de sabedoria. Culto voluntário, humildade fingida, severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Não tem valor algum contra a sensualidade, contra a sua natureza e a minha animal. Sensualidade no grego é animal. É a natureza carnal. Essas coisas que têm aparência de piedade e canta e vira a noite toda orando, mas não obedece mandamento nenhum, não guarda Shabat, não faz nada disso. Isso tem valor não, irmãos. Contra a carne, não. Contra a natureza carnal, não. Está dizendo aqui. Contra a natureza carnal, não tem. O que tem valor para fazer sossegar e calar a minha alma e me tratar e colocar a minha alma e a minha natureza carnal debaixo do pé, só a palavra do Eterno. Submissão a ela e aos seus mandamentos e a Yeshua HaMashiach. Por isso que ele diz, vocês me procuram? Sim. Porque vocês estão com apetite voraz de comer carne e de comer tudo do Egito. E de uma comida diferenciada, não, diversificada. De uma comida diversificada. Por isso que vocês não estão indo por causa dos milagres. Isso que ele fala tão duro, ele fustiga ali fortemente, sem dar direito a eles de responder. Mas ele estava ensinando, como o profeta ensinou a Jeroboão. Como o profeta falou a Jeroboão. O Espírito veio antes a ele e avisou o que viria, que obra de engano era aquela. Irmãos, esses são os mestres e as suas tradições. Agora eu quero te mostrar que aquele ou aquela que não cumpre a palavra possui a ilusão de ótica. Aqui, vem cá, Tiago. Aqui, ó, você não cumpre a palavra. Olha o versículo 22 de Tiago. Capítulo 1, versículo 22 de Tiago. Aqui, ó. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos, ó obra de engano, a vós mesmos. Tiago 1, versículo 22. Está vendo o que eu estava dizendo? O que nós estamos tratando em Colossenses é de tradição humana. Porque Tiago vem aqui de sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A ilusão de ótica, irmãos, é um efeito primário da perspectiva, onde você tem duas figuras que faz parecerem desiguais, dois círculos iguais, que um colocado dentro do outro parecem desiguais. Mas eles são a mesma coisa, estando um situado dentro do outro maior. Isso é uma ilusão de ótica. O engano com relação à forma, às dimensões e à cor dos objetos. Aqui. Leia o versículo. Se alguém é ouvinte da palavra, versículo 23, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho
Olha só. Eu engano com relação à forma, às dimensões e às cores das coisas. Quando a coisa para Jeroboão estava negra, ele viu rosa. Não viu? Ilusão de ótica. Viu? A coisa estava de outra cor. Olha aqui, ó, o versículo. Depois de se contemplar a si mesmo, porque ele tem ele mesmo como idolatria, né? O Deus dele. Contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Se esquece logo, como ele falou, esquecemos logo das coisas e queremos voltar ao Egito. Para termos uma comida diversificada. Não é verdade? Lê. Dá o microfone para ela ler, ele deu pão e deu carne também. Mas ainda queria mais. Números capítulo 11, do versículo 31 até o 35. Então soprou um vento mandado pelo Eterno, o qual trouxe cordonizes do lado do mar e espalhou uma extensão de quase um dia de marcha, e de um lado e de outro do acampamento ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte, para colher cordonizes. O que menos tinha, colhera 11 homens, então as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Eterno contra o povo e o feriu com uma praga muito grande, pelo que se chamou aquele lugar Quibrote-Taavar, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. Tá vendo só? E de Quibrote-Taavar, o povo partiu para Haroset, onde se acompanhava. E esse Quibrote-Taavar significa túmulo do apetite. Tá vendo? É a comida diversificada que a gente quer, porque o coração engana. E aí a gente acha que ali nós estamos servindo a Adonai. Porque há tudo, porque eu tenho uma ilusão de visão, de ótica, né? Em relação à forma, dimensões e cores. Eu vejo o mesmo tamanho de um círculo dentro de outro círculo, um maior, outro menor, acho que são completamente diferentes. É uma ilusão. Assim aconteceu com Jeroboão, assim vai acontecer com muito de cada um de nós, se nos deixarmos nos enganar a nós mesmos e não nos submetermos àquilo que Elohim está falando para nós. E, irmãos, vai chegar um momento do endurecimento pelo pecado. Vira aqui as páginas da sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 3 de Hebreus, e veja a partir do versículo 13 até o 19. Hebreus 3, a partir do versículo 13. Olha aqui, ó. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, lembrando a você, me lembrando, e eu lembrando a você, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Você está no pecado e acha que vai ser recebido por Elohim. Igual Jeroboão, que vai ter a cura do filho dele. Israel acha que não vai para o Egito. E nós estamos achando que o Messias vai demorar. Vai demorar demais. Então eu posso continuar comprando, vendendo. Você tem que comprar, vender para sustentar a sua casa. Mas faça isso com ordem, com decência. Olha aqui. Temo-nos tornado participantes do Machia, se é que guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque provocou o Eterno lá no deserto. Ora, quais os que tendo ouvido provocaram? Não foram todos que saíram do Egito por meio de Moisés? Olha só. Não são aqueles que conhecem Elohim e que viram as maravilhas que Elohim fez no Egito? Que viram tudo? E contra quem se indignou por 40 anos não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes.
E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Agora, volta aqui um pouquinho em Tessalonicenses para nós encerrarmos. Aquele texto pela manhã, quando nós estávamos aqui, o Eterno estava falando sobre deter o iníquo, o enganador. Que é deter, irmãos? É conservar em poder, é reter Satanás, é prender temporariamente. Você diz, o anticristo já está, ainda está não. Ele vai fazer milagres e prodígios, você não viu ainda? Mas com toda obra de engano, diz a Bíblia. E se você não aprender a livrar-se do engano do seu próprio coração, você vai ser enganado. Quem o detém? Temporariamente? O Eterno. Só Ele tem poder para dar. Lê aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, a vinda do Rei de Israel, e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia do Mashiach já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane. Pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Olha só, o abandono ao Eterno e à sua obra. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Elohim. Ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Elohim, querendo parecer Deus. O homem não vai ser brincadeira. E ele está detido temporariamente por Elohim. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo ele seja manifestado. Pois já o mistério da injustiça opera. A injustiça você está vendo. Somente há um que agora o detém até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Eterno desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo, ele volta ao assunto, é segundo a eficácia de Satanás. Ao vivo, falei no microfone, meu filho, fazendo favor. Nessa tradução, que não tem uma tendência antissemita, diz assim, quando esse homem que invalida a Torá vier, o adversário lhe dará poderes para realizar todos os tipos de falsos. Quando esse homem que invalida a Torá vier, o adversário lhe dará poderes para realizar todos os tipos de falsos milagres, sinais e maravilhas. Se você não tiver com seu coração curado, você vai ouvir o engano dele. Se você não permanecer nos mandamentos na Torá, você vai segui-lo aqui. E volto ao assunto. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem. Limpa o seu coração rapidinho, para que saia dele todo aquilo que você não se deixa corrigir. Ponha diante do Eterno e diz, corrija o meu coração, Eterno, porque eu não vou seguir a Satanás, que vai se manifestar. Ele está detido temporariamente por Elohim. Olha aqui, com todo engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Elohim lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. É duro, né? É duro o texto, mas é esse o texto. Não é duro? O engano é uma coisa terrível, mas ele começa em nós mesmos.
Não se deixe enganar. Não deixe o teu coração falar coisa. Não, eu posso fazer assim, que Elohim vai me receber. Ele não vai me receber. Ele não recebeu Jeroboão. Ele não voltou atrás com Israel. Ele está falando que o iníquo virá, virá. Que ele que está detendo, é ele que está detendo. Mas o Mashiach vem. E você, está vigiando? Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia, a hora que o Filho do Homem virá. Pai, nós precisamos em maio entrar na aliança, debaixo da aliança. Nós fizemos esse propósito contigo. Nós queremos te pedir agora por todos nós que aqui estamos e por todos aqueles que estão fora, que estão conosco pela internet, porque nós queremos depositar a nossa mente e o nosso coração perante o teu altar, para que o Eterno nos ajude a limpá-lo, para que o Eterno, pelo teu Espírito, fale com cada um de nós. Amém. Aquilo que está errado na nossa vida, que nós possamos abrir mão das nossas opiniões, dos nossos desejos, daquilo que nós achamos que é e que não é, da nossa ilusão de ótica, que nós deformamos as imagens, tornamos aquilo que é ilusão, o que é quimera em realidade. Pai, tenha misericórdia de nós. Ajude-nos a cumprir os teus mandamentos. Nós estamos caminhando em direção à Páscoa. Nós precisamos celebrar Páscoa ali, na Beit Tefilá Rehovot, na casa de oração Rehovot, que o Eterno nos deu, casa de oração para todos os povos. O Senhor Deus disse, nós precisamos entrar ali. Ajuda-nos, Pai, a nos esforçarmos para que a obra não seja atrasada por nossa causa. Não por causa daqueles edificadores que estão ali, mas por nossa causa. Perdoe nesta tarde os nossos pecados e nos faz ficar de pé para enfrentarmos o deserto e não querermos permanecer nele, mas sairmos dele aprovados pelo Eterno. Tenha misericórdia desta congregação. Tenha misericórdia de todos os nossos irmãos espalhados sobre a face da terra, que também retornaram. Todos aqueles que retornaram e que desejam retornar. Dá-nos a tua bênção. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém.